Olá, pessoal! Nós vamos falar um pouco sobre trabalhando a literatura com alunos espectro autista. Nessa aula, abordaremos algumas estratégias metodológicas que podem ser aplicadas e adaptadas para fortalecer a fluência leitora de estudantes com o transtorno do espectro autista, o TEA. Essa proposta pedagógica ela serve para fortalecer e incentivar a leitura de forma individual, compartilhada, oral, lúdica, crítica, criativa, interativa, ajustada aí às necessidades individuais de aprendizagem de cada aluno e que pode ser aplicada a todos sem exceção. Destaca-se então a importância de estabelecer mecanismos que facilitem o estudo e o aprendizado, principalmente da alfabetização e também da leitura, adaptando o ensino para as necessidades cognitivas de cada estudante, bem como a necessidade de eliminar a ideia, de uma estratégia metodológica de ensino ao identificar que cada indivíduo possui um ritmo próprio também ao aprender. É necessário um trabalho que ajude o aluno a ir além da leitura, palavra a palavra ou sílaba a sílaba, para buscar outros meios de identificação que permitam tornar a leitura mais fluente, utilizando paralelamente os processos de decifração e compreensão. Vamos agora com algumas propostas de leitura. Das propostas que estão sendo aplicadas nas escolas, a leitura compartilhada, a leitura exploratória, a leitura analítica, a leitura crítica, a leitura criativa, são essas com esses objetivos que nós temos, que nós vamos falar agora um pouquinho sobre cada uma delas, certo? A leitura compartilhada é ler em grupo e expor ideias de interpretação sobre o que foi lido, propor, explorar símbolos das palavras, imagens, de forma a incentivar os estudantes, principalmente aqueles que apresentam dificuldades de aprendizagem, como os alunos com TEA. Ao atribuírem sentido às palavras, também pode-se utilizar pequenas perguntas, sobre as histórias em relação aos comportamentos ou sentimentos das personagens e ainda acrescentar recursos tecnológicos como aliados à leitura no processo do ensino-aprendizagem. A leitura exploratória, que é investigar o que há de principal no texto ou nas imagens, para explorar outras ideias a partir desse entendimento. Essa estratégia é utilizada principalmente com estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem na alfabetização e se dá por meio de livros com textos curtos ou com imagens. Uma leitura analítica ou interpretativa, ampliar o conhecimento de mundo e a parte linguística do contexto relacionada à gramática. A leitura crítica é propor aos estudantes compreender e interpretarem a intenção do texto ao diferenciar a ideia do autor em relação à crítica do leitor ao analisar, ao concordar, relacionar e até sugerir. A leitura criativa com a apresentação de teatro de fantoche ou outros tipos de apresentações, ela fortalece a narrativa, ela promove o hábito de leitura com o desenvolvimento da imagem e da capacidade de escuta. Ela dá sequência lógica aos fatos e ampliar o vocabulário e também a criatividade. Mas e as estratégias metodológicas? Vamos falar um pouco sobre esse assunto? A seguir, iremos então aqui evidenciar algumas das estratégias metodológicas que podem ser aplicadas e adaptadas para fortalecer a fluência leitora dos estudantes com TEA, certo? A primeira delas é a proposta pedagógica com variedade de livros da literatura infantil e juvenil, uso do caderno, meia pauta, adaptação de um caderno de desenho, em que a metade da folha do caderno é separada com linhas e a outra é deixada em branco. Essa adaptação ela oferece ao aluno a oportunidade de utilizar os dois espaços de forma diversificada. Mapa conceitual, estrutura gráfica para representar o que foi lido. Teatro de fantoches, construído pelos alunos, pelos próprios alunos, com materiais recicláveis para a interpretação, contextualização e produção textual do livro. Além disso,
é feita a utilização do livro de imagem, recurso que pode ser manuseado por estudantes em fase de alfabetização, bem como na utilização da leitura oral gravada. Assim sendo, é importante ter em mente que para se fazer uma educação inclusiva de fato, não adianta apenas a permanência física de estudantes com deficiência junto aos demais na escola. É necessário desenvolver urgentemente o potencial desses alunos, respeitando suas singularidades e ritmos para aprender. Deve-se elaborar uma proposta integrada, inclusiva, que tenha como foco o desenvolvimento crítico e intelectual. Para isso é importante a utilização de recursos tecnológicos e estratégias pedagógicas variadas. Assim, é possível fortalecer e estimular o imaginário e a criatividade dos estudantes para a prática de leitura e o seu empoderamento como indivíduos ativos e protagonistas de sua própria aprendizagem. Certo, pessoal? Até mais!